Ele construiu um castelo sozinho. E disse que sabia o segredo das pirâmides. Um homem magro. Frágil. Sozinho. Sem máquinas. Sem testemunhas. Sem explicações. No sul da Flórida, blocos de pedra com até 30 toneladas começaram a se erguer do nada. À noite. Sempre à noite. Quando alguém se aproximava. Ele parava. O nome dele era Edward Leedskalnin. E o que ele construiu ainda está de pé, o Coral Castle. Mas a pergunta não é o que ele construiu. É como. Edward era imigrante da Letônia. Baixo, reservado, quase invisível aos olhos do mundo. Trabalhou como operário, fez pequenos serviços, viveu à margem. Dizem que foi abandonado pela noiva dias antes do casamento. Depois disso, algo mudou. Ele desapareceu por um tempo. E quando reapareceu, estava trabalhando em segredo. Comprou um terreno isolado. E começou. Blocos gigantes de calcário coralino começaram a surgir no quintal. Pilares. Muros. Esculturas. Um obelisco de quase 9 metros de altura. Tudo feito por um único homem. Sem guindastes. Sem equipe. Sem registros de entrega de maquinário pesado. Moradores diziam que ouviam sons metálicos durante a madrugada. Outros juravam ter visto as pedras flutuando. Mas ninguém conseguiu provar nada. O mais perturbador é o portão principal. Uma porta de aproximadamente 9 toneladas. Perfeitamente balanceada. Durante décadas, qualquer criança conseguia girá-la com apenas um dedo. Engenheiros modernos estudaram o mecanismo. Descobriram que ele usou um eixo metálico central incrivelmente preciso, algo que exigiria equipamentos industriais para ser perfurado com tamanha exatidão. Mas ele fez isso sozinho. Em silêncio. À noite. Quando perguntavam como ele conseguia mover aquelas pedras, Edward respondia apenas: "Eu entendi como as pirâmides foram construídas." E sorria. Nunca explicou. Nunca demonstrou. Nunca deixou ninguém observar o processo. Se alguém tentava espioná-lo, ele desmontava tudo e reconstruía depois. Como se estivesse protegendo algo. Anos depois, quando decidiu mudar o castelo de lugar, ele transportou as pedras por quilômetros. Contratou caminhoneiros para levar os blocos. Mas exigia uma condição: ninguém podia ver como ele carregava o caminhão. Os motoristas chegavam. E a carga já estava pronta. Saíam. E ele descarregava sozinho. Como? Até hoje, não há resposta definitiva. Alguns dizem que ele dominava princípios avançados de magnetismo. Outros acreditam que estudava campos eletromagnéticos naturais da Terra. Há quem defenda que ele descobriu técnicas antigas perdidas pela história. E há quem vá além. Que Edward não estava apenas movendo pedras, mas manipulando forças invisíveis. Dentro do castelo existem esculturas enigmáticas. Um trono de pedra. Um telescópio esculpido. Representações do Sol, da Lua e de Marte. Tudo alinhado com precisão astronômica. Coincidência? Ou conhecimento oculto? Edward escrevia pequenos panfletos sobre magnetismo. Neles, afirmava que os cientistas estavam errados sobre a natureza dos polos magnéticos. Dizia que a matéria era composta por minúsculos ímãs individuais. Ideias consideradas excêntricas. Mas será que eram? Ou ele estava tentando deixar pistas? Em 1951, já doente, Edward foi internado. Poucos dias depois, morreu. Sem revelar seu segredo. Sem deixar instruções. Sem herdeiros que soubessem como aquilo foi feito. E desde então, nunca mais ninguém conseguiu repetir o feito nas mesmas condições. O castelo permanece lá. Imóvel. Silencioso. Desafiando explicações. Engenheiros afirmam que tudo pode ser explicado com alavancas, ou danas e física básica. Mas nenhuma prova concreta mostra o processo. Nenhuma foto. Nenhum registro. Apenas a obra final. Perfeita. Impossível. Existe algo profundamente inquietante nessa história. Não é apenas sobre força. É sobre conhecimento. Sobre alguém comum que pode ter descoberto algo extraordinário. Algo que ele levou consigo para o túmulo. Ele disse que sabia o segredo das pirâmides. E nunca explicou. Talvez fosse apenas genialidade. Talvez fosse obsessão. Ou talvez existam conhecimentos antigos que a história decidiu esquecer.
O Coral Castle ainda está lá. Esperando. Silencioso. Como se guardasse algo. E a pergunta continua ecoando: ele realmente descobriu um segredo perdido? Ou nós é que ainda não estamos preparados para entender?